Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula da professora Andreia. E aí, mais uma sexta-feira de retomada. E nossa aula de hoje é sério mesmo? O mosquito é o rei? Vamos para o tema da aula? Ops! Isso. O tema da aula, o gênero textual fábula. Objetivos: participar de práticas de compartilhamento de leitura, recepção de fábulas, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva. Andreia? Bom dia, Elaine. Bom dia, professores e alunos. Então, mais uma aulinha aí de retomada. Essa é a última, né? Eu preciso mandar beijos para uma aluninha que pediu, a Giovana Silva, da Escola Durval Evaristo, de Itaquaquecetuba. Então, beijos, Giovana, e alunos da Escola Durval Evaristo, ok? Então, vamos à acolhida, por gentileza? Vamos lá. Você já estudou o gênero textual fábula? Conte-nos. Então, fale um pouquinho sobre o gênero para nós, tá bom? 2 minutinhos. Vamos lá então. A Bianca da Promárcia, sim, já estudei. Deixa eu ver aqui. O pessoal lá da Escola Jeremias de Paula, o Eduardo e a Gabriele, sétimo ano A, B e C, colocaram sim, histórias com personagens alegóricos. A Ana da Promarli, eu acho que já. O José Eduardo, é um gênero textual que é contado com animais e no final tem uma lição de vida. Boa. Pablo, da Pro Evanice, narrativa que as personagens são animais. E o Natan, da Proeva, a maior característica da fábula são os animais. Ou melhor, a maior característica da fábula é os animais falarem, são os animais falarem. Nossa, Andreia. Tudo bem. Facultativo o verbo ser, vai. Vamos lá, isso. Só essa, até aí. Só? Eu peguei uma da Promarina aqui que ela fala, eles adoram, né? E é legal eles serem colocados que a maior característica, então, da fábula é o fato dos animais falarem, porque aí a gente tem, nesse sentido, um recurso, né, expressivo, então o uso da personificação. Isso também já é um bom exemplo para vocês, às vezes que vocês precisam até colocar um exemplo, né, da figura de linguagem, então, da personificação, é essa questão de atribuir, então, características de seres humanos, né, ações e tudo mais, comportamentos para os animais, né? Então, na fábula, os animais representam
então todo esse comportamento humano e sempre há uma crítica, né, ao comportamento e por isso então no final nós temos um ensinamento, né, nós temos a moral, né, uma lição de vida, uma lição de moral, ok? Então vamos lá. Pode colocar o próximo slide, por favor, para eles? Então, fábula em latim, história, jogo, narrativa, né? Características, narrativa alegórica, então como vocês colocaram, personagens alegóricos, né? Metafóricos, figurativos, né? Narrativa alegórica e curta, escrita em prosa ou em verso. As personagens geralmente são animais que apresentam características humanas, falas, costumes, etc. Aborda temas variados. No final, apresenta um ensinamento, uma lição de moral para o homem. Por ser transmitida oralmente, propicia a criação de versões diferentes para uma mesma história. Eu não sei se você lembra, Elaine, quando nós fizemos essa aula, eu estava em casa, eu estava fazendo remotamente, e eu comentei de várias versões da cigarra-formiga. Sim. Né? Então, se vocês pegarem... arte, né? Isso. Então, em cada versão ali, havia um foco diferente, né? Ora privilegiando a formiga, ora privilegiando a cigarra e ora mostrando que as duas são importantes para o contexto, né? Então, isso foi bem legal. Isso é a questão da tradição oral, né? A tradição oral traz essa possibilidade. Tá bom? De várias versões. Então, vamos agora para a fábula, que é a fábula que estava na apostila. Vamos lá. O leão e o mosquito. Vejam, prestem bem atenção nessa imagem que eu montei aí. Olha só, o leão enorme, irritadíssimo, e o mosquito, ele poderia ser menor, eu até falei isso na outra aula também, mas eu coloquei desse tamanho também para existir um destaque aí, né? Senão a gente ia pensar que era só um pontinho. Tá? Mas a proporção pode ser ainda maior do leão em relação ao mosquito, hein? Vamos lá. Elaine, você pode ler pra gente, por favor? Posso. Um leão ficou com raiva de um mosquito que não parava de zumbir ao redor de sua cabeça, mas o mosquito não deu a mínima. Você está achando que eu vou ficar com medo de você só porque você pensa que é rei? Disse ele altivo e em seguida voou para o leão e deu uma picada ardida no seu focinho. Indignado, o leão deu uma patada no mosquito, mas a única coisa que conseguiu foi arranhar-se com as próprias garras. O mosquito continuou picando o leão, que começou a urrar como um louco. No fim, exausto, enfurecido e coberto de feridas provocadas por seus próprios dentes e garras, o leão se rendeu. O mosquito foi embora zumbindo para contar a todo mundo que tinha vencido o leão, mas entrou direto numa teia de aranha. Ali, o vencedor do rei dos animais encontrou seu triste fim, comido por uma aranha minúscula. Muitas vezes, o menor de nossos inimigos é o mais terrível. Olha só, hein? Uma bela lição aí, né, Elaine? Sim. A gente achava que o mosquito era o menor, mas ainda tinha um menorzinho que o mosquito, né? Então, o mosquito irritou o leão, né? E depois o mosquito aí foi devorado aí, né, entre aspas, pela teia de aranha, né? E a aranhazinha lá, olha só. Coloque a imagem para eles da aranha aí do mosquito, que também poderíamos ter deixado a aranha menor ainda, mas não dava. Então a gente colocou o mosquito para mostrar que ele foi aí. O que eu posso falar? Ele foi... Como eu uso essa palavra, Elaine, me ajuda? Eu ia brincar, eu ia falar, foi enteiada. Né? Foi aí, caiu nessa armadilha, vamos lá. E olha só, uma aranha pequenininha, né? Então, muitas vezes, o menor de nossos inimigos é o mais terrível, né? Sim. É assim mesmo. Então, tomemos cuidado. Vamos lá. Vamos ao estudo do texto, porque a gente tem um vídeo bem legal também hoje. Vamos lá. Primeira questão. Qual é o conflito vivido entre as duas personagens, né? Então, nós temos a questão, esse conflito, qual é o desafio, né, que acontece aí entre as personagens? O que é preciso que se resolva, certo? Esse é o conflito. E na segunda, no final da história, qual é o efeito de sentido causado pelo encontro do mosquito com a aranha?
Para essas duas questões, eu vou dar para vocês 2 minutinhos. Vamos lá? Vamos lá então, voltando aqui. Ó, de novo lá o pessoal da escola Jeremias de Paula colocaram: o conflito entre as personagens era que o mosquito ficava irritando o leão. O Pablo, da Pro Ivanice, disputa para ver quem é o rei. Samuel, da Pro Terezinha: o leão estava sendo perturbado pelo mosquito. A Ana, da Pro, acho que é Pro Marli: o mosquito ficava incomodando o leão. Depois a Sabrina, da Pro Márcia: o mosquito ficava preso pela aranha, ou o mosquito foi preso pela aranha. A Ana colocou, pessoal da Pro Ana: o mosquito atentando o leão. 2. O inimigo pode ser o menor do que imaginamos, isso. E a Luane, da Pro Eliane: o mosquito ficava incomodando o leão. Ok? Mais? Ok. Eu vi uma última aqui da Natália, da Pro Ivanice, que colocou assim: nem sempre você pode ganhar pelo tamanho, né? É bem isso mesmo. Às vezes as pessoas acham que tamanho é documento, né? Muito bom. Vamos lá, então, a primeira questão. Vamos colocar a resposta da primeira. Então, qual é o conflito vivido, né? O que acontece? As personagens, então, disputam para ver quem é o rei dos animais, ou seja, quem tem mais poder de incomodar o outro. Quem que incomoda mais, o mosquito ou o leão, né? E nesse sentido aí a gente percebeu que quem teve a maior chance aí de incomodar, quem incomodou de fato mais aí foi o mosquito. Sim. Né? Aí foi o mosquito, nesse sentido foi o mosquito. A segunda: no final da história, qual é o efeito de sentido causado pelo encontro do mosquito com a aranha? Né? Embora seja um final trágico, ele é cômico. Também, né? Que a gente comentou lá, a aranha tão pequenininha acabou aí pegando, né? Por conta da teia aí, o mosquito, né? Então vamos lá, no final da fábula, dá um efeito de sentido de humor à história, pois uma aranha minúscula come o mosquito, mesmo depois dele ter vencido a disputa com o leão.
É um final trágico, mas também cômico, que tem como objetivo fazer o leitor refletir sobre a mensagem da fábula, né? Que, na verdade, vocês acabaram refletindo sim, né? Quando aquela última aluna que eu peguei, nem sempre você pode ganhar pelo tamanho, né? Já fez com que vocês refletissem. Então, às vezes, a fábula ela vai trazer várias possibilidades aí de lição de moral, né? Depende mesmo, né, Elaine, do ponto de vista naquele momento. Uhum. É claro que não é que você vai construir o sentido que você queira, não. Mas os sentidos que o texto te permite, né? E nesse caso, fora tem a questão do tamanho, né? O poder aí, mas o tamanho ligado ao poder, né? O que mais, Elaine, que dá pra gente falar? Você tem alguma outra ideia? Não, acho de alguma outra mensagem? Vocês aí, se tiverem uma ideia de mensagem, que moral vocês colocariam, né? Existe algum provérbio que a gente já utiliza, um ditadinho popular que dê para colocar? Né? Isso também é legal, né? Fala, Elaine, pode falar. Não, eu ia falar que por enquanto sem comentários mesmo. Então tem aqui a professora Marcela colocou tamanho ligado ao poder, isso mesmo, né? O que não faz diferença. Alguém colocou assim, alguma. não sei porquê, euzinha, né? Euzinha. Depois aqui, tamanho ligado ao poder, assim, como você falou. Quem tá ligado, né? Será que é quem mais está assistindo a aula? Ah, pero Edna colocou euzinha. Ninguém? Não vai subir comentário? Cadê o pessoal? Ó, são 17 mil, quase 18 aqui. Os melhores perfumes estão nos menores frascos e os piores venenos também. Boa pro Márcia. A Sabrina, ó, não importa o tamanho, todos nós podemos vencer. A Pronilceia colocou a inteligência ligada à força. Muito bom. Então, olha só, quantas... As aparências também enganam, né? As aparências daria também. As aparências enganam. É um contexto em que cabe, né? Não é o fato de ser pequeno que vai... Não podemos subestimar o outro, ó, a Promarina. Muito bom. Se a pessoa legal, para se vangloriar, não percebeu a teia. Muito bom. A Isabelle... Vitória antes da hora. Olha a Isabelle. Leu da Isabelle, que bonitinha. Elaine, dá para o Selma. Que os dois homens pensaram ser superiores, mas não deu certo. Os dois pensaram, exatamente. Chegou e saiu tão assim, parece que feliz, né? Sim, foi embora, né? Desacorçoado e... Vamos lá. Então, vamos agora, muito bom, ao vídeo, para que a gente tenha tempo de comentar um pouquinho o vídeo, que esse vídeo é muito bom. Vamos lá. Fábulas europeias. Janela, janelinha, e a flor de tangerina, e o mundo amanheceu fazendo rima. O céu se revelou, janela, janelinha, e mostra o horizonte, a sua linha. Lá fora passa Maria Fumaça, tem pandeiro brincando com violão. O meu planeta é cheio de surpresa em cada história, em cada verso da canção. Oi, você aí. Eu daqui tô chegando animadíssima com o programa de hoje, que tá recheado de filmes deliciosos de diferentes países da Europa. E abrindo a nossa primeira janelinha, eu vou contar uma história que vem lá da Inglaterra, chamada A Velha que Vivia Dentro de uma Garrafa de Vinagre. Era uma vez uma velha que vivia dentro de uma garrafa de vinagre, pobre de maré de si. Um dia, uma fada estava passando e ouviu a velha falando sozinha. É uma tristeza, uma tristeza. Eu deveria morar numa casinha com campainha e vizinhos contentes. E a fada disse: quando for dormir, vire-se na cama 3 vezes, feche os olhos e de manhã você vai ver só. A velha fez tudo direitinho. E de manhã, lá estava ela na sua casinha do jeitinho que ela pediu. Ela ficou contente, mas se esqueceu de agradecer a fada. E a fada foi para o norte,
fazer uns negócios. Quando voltou, quis saber como estaria aquela senhora, foi até lá e ouviu a voz da velha. Uma tristeza, uma tristeza. Eu não deveria morar nesta rua com essa gente grossa. Deveria viver numa mansão no campo. A fada ficou um pouco desapontada, mas disse: vá dormir, vire-se na cama 3 vezes, feche os olhos e amanhã você vai ver só. A velha fez. E na manhã seguinte, lá estava ela, toda feliz na sua mansão. Ela só se esqueceu de agradecer. E a fada foi para o sul fazer umas comprinhas. Quando voltou, foi lá ver a senhora. E da janela ouviu: é tristeza, uma tristeza essa vidinha parada no campo. Eu deveria ser uma duquesa. A fada ficou um pouco aborrecida, mas disse a mesma coisa de sempre. A velha obedeceu e na manhã seguinte acordou uma duquesa. Uau! Uma obrigadinha? Nada. E a fada foi para o leste visitar uns parentes. Quando voltou, é uma tristeza ser duquesa. Por que é que eu não sou rainha? A fada ficou um pouco irritada, mas de manhã, lá estava a rainha dando ordens à torta e à direito. Agradeceu? E a fada foi para o oeste pegar uma praia. Quando voltou, bronzeada, é uma tristeza ser rainha deste paizinho insignificante. Eu deveria reinar sobre o mundo inteiro. E no dia seguinte, a velha tinha voltado à sua garrafa de vinagre. É uma tristeza. Nossa, mas que senhorinha difícil, né, gente? E além de tudo, muito da mal agradecida. Pois é, né, Elaine? Eu li 2 comentários aqui. O da Caterine. A velha não ficava satisfeita com nada e com isso a fada ficava chateada. Mais do que ela não ficar satisfeita com nada, ela nunca agradecia, né, Elaine? E a gente está cansada de conhecer pessoas assim, né? Que parece que, assim, fazem parte de um vinagrete. Bem né? isso. É parte Aquele de bem um, curtido, né? É, parte de um vinagrete, né? Acho que, né, tem hora que a gente precisa dar uma agradecida, assim, né? Pelo menos por estar vivo, vai. Eu vou repetir, eu falei isso da outra vez. Pelo menos por estar vivo, hein? Aí a Pro Marli colocou fada mal amada. Não era a fada, né? A fada... Não era a fada mal amada. Será que eu entendi errado? Não, né? Não. A fada não era mal amada. Mal A fada amada até era paciente, né? A fada foi muito paciente, exatamente. Super paciente. Né? Aí outro colocou velha ingrata e tal. Então, é nesse sentido, olha só, a gente pode utilizar aqui essa questão do velha, né? Porque aqui o texto trouxe esse sentido para que a gente não esteja utilizando o termo como pejorativo, assim, no geral. Não, é nesse contexto. Então, estou aceitando aqui por conta disso, né? Até porque ela mesma fala, né? A velha, para dar esse sentido mesmo de uma reclamona, né? De uma pessoa reclamona, né? Não necessariamente em relação a um idoso ou aos idosos, certo? E aqui a Pro Carmela colocou: quem tudo quer, nada tem, né? A Pro Maria Aparecida: as pessoas nunca estão satisfeitas com o que têm. E a Luciana: muitas pessoas são assim, deveriam ser mais gratas. Acho que para tudo, né? Agradecer para tudo, por pequenas coisas, né? A gente vai mostrando um pouquinho da gente, né? Tudo que a gente agradece. Né? Ó, legal isso aqui também, ó. Venha a nós, nosso reino nada. É bem assim mesmo. Ela só pediu, né? Pediu. Em nenhum momento ela agradeceu. Isso serve também para a gente pensar que essa relação ruim, isso cansa.
Cansa. Né? Em qualquer contexto, essa relação ruim cansa, né? O que aconteceu com a fada cansou. E uma hora perde, né, de tentar agradar também. Porque você tá sempre tentando agradar, satisfazer, mas só aquela reclamação, então você cansa também, né? Ah, então tá bom, já que nada tá bom, fica lá onde você tava. Acho que daquele jeito tava confortável. Exatamente, fica lá no vinagre, sozinho, né? Vamos lá. Gente, já acabou nossa aula. Coloquem o que a gente fez hoje, por favor. Na aula de hoje, participamos de práticas de compartilhamento de leitura, recepção de fábulas, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva. A aula seguinte a essa daqui era da Frisca, né? Que era uma fábula contada ali no tapetinho, que, na verdade, show. Vocês precisavam, na aula seguinte, produzir uma fábula e depois apresentar. E eu trouxe como um exemplo, né? Então, procurem também essa próxima aula, que tem o videozinho da Frisca, que é muito bonitinho também. É isso, gente. Bom fim de semana. Por favor, saiam do vinagre, não fiquem no vinagre, fujam do vinagre, ok? Bom fim de semana, beijo para vocês. Obrigada, produção. Obrigada, Elaine. Obrigada, 7º ano, professores e alunos. Beijos.